Olá, meus queridos alunos da terceira série Frei Gil, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física, galera. Ok, pessoal? Turma, na aula de hoje nós vamos trabalhar a associação de resistores em série. Assunto muito tranquilo, certo? Tranquilo? Então acompanhe aqui comigo na tela. Diz o seguinte, ó, vários resistores estão associados em série quando são ligados um em seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente elétrica. Como assim, professor Walter? Veja bem, ó, acompanhe aqui comigo na figura. Nós temos três resistores ligados em série, R1, R2 e R3, ligados em série porque um está ligado após o outro, certo? Logo, pessoal, por esses três resistores aqui que vocês estão acompanhando, vai passar a mesma corrente elétrica. A mesma corrente que passa em R1, passa em R2 e também passa em R3. Tranquilo? Agora, veja bem, suponhamos que eu não queira trabalhar com esses três resistores, tá? Vamos supor que eles vão ocupar muito lugar, um lugar maior no circuito elétrico. Então, eu vou adquirir um apenas, chamado de resistor equivalente, porque esse resistor ele vai substituir esses três dados. Vamos supor que o R1 tenha 3 ohms, o R2 vale 2 ohms, então já dá 5, né? 3 com 2, 5. E o R3 também vale 5, então dá 10 ohms, certo? O somatório dos três resistores dá 10 ohms. Então, basta eu comprar um resistor de 10 ohms que vai substituir esses três, chamado de resistor equivalente. Ficou bem claro isso aí? Certo, turma? Bom, então, aqui diz ó, que em uma associação de resistores em série, a resistência equivalente é o somatório das resistências associadas, como nós acabamos de falar agora, certo? E a DDP, hein, gente? A diferença de potencial. Bom, a DDP em cada resistor de uma associação em série é diretamente proporcional à respectiva resistência elétrica. Tranquilo? Então, acompanhe aqui comigo no item C. Ó. A tensão elétrica, né, pela lei de Ohm, é o produto da resistência pela intensidade da corrente, como nós já estudamos isso aqui em aulas passadas. Então, e quem é o REC? O REC é a resistência equivalente, que nós acabamos de falar, que é o somatório das resistências dadas, né? Então, o REC é o R1 mais o R2 mais o R3, certo? Então, o produto do REC, né, pela intensidade da corrente, vai ser o quê? Vai ser o valor do resistor R1 multiplicado pela intensidade da corrente, somado com o valor do resistor R2 multiplicado pela intensidade da corrente, certo? Então, isso aqui é a DDP, que vai ser, né, o somatório das respectivas tensões em cada resistor. Ficou bem claro, pessoal? Tá? Bom, agora eu só quero comentar uma desvantagem dessa associação. Acompanhe aqui comigo na tela. Ó. Turma, a desvantagem é essa. Ó. Se eu tenho três lâmpadas ligadas em série, qual é a desvantagem? É que se uma queimar, certo? Ou for retirada do circuito, as outras não acendem. Por quê, professor Walter? Porque o circuito ele vai ser o quê? Interrompido, a passagem da corrente elétrica. Essa é a desvantagem da associação em série. Tranquilo? Bom, vamos então praticar um exercício de aplicação para fixar bem o conteúdo. Acompanhe aqui comigo na tela. Ó. Ele diz o seguinte, um resistor de 5 ohms e um de 20. Eles estão associados em série e passam a DDP de 100 volts por eles, certo? Primeiro ele quer saber qual é a resistência equivalente da associação. Ou seja, ao invés de eu comprar dois, eu quero um apenas. Então, como nós já falamos no slide anterior, basta somar os respectivos valores dos resistores dados. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, R1 mais R2, 5 com mais 20, 25. Então, basta que eu compre um resistor de 25 ohms para substituir esses dois, chamado de resistor equivalente. Tranquilo, turma? Bom, B. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Aí, galerinha, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm, o URI, né? Beleza? Então, como é que diz a primeira lei de Ohm? A tensão elétrica é o produto da resistência equivalente pela intensidade da corrente. Como eu quero o I, o REC está multiplicando, passa dividindo, certo? Então, como for a tensão elétrica aplicada no circuito? 100 volts. Qual é o valor do resistor equivalente? 25. 100 dividido por 25, 4 amperes, certo, gente? Essa é a intensidade da corrente que passa pelo circuito, por esse circuito. E agora, para fechar, ele quer saber qual a DDP em cada resistor associado. Bom,
Como nós acabamos de falar, a DDP é proporcional ao valor de cada resistência. Então, vamos começar pelo R1. Qual é o valor do R1? É 5? Beleza. Qual foi a intensidade da corrente que nós encontramos? 4. 5 vezes 4, 20. Logo, a DDP que vai passar por aquele resistor R1 de 5 ohms é de 20 volts. E pelo R2, turma? O R2, qual é o valor dele? De 20. Então, basta multiplicar. 20 vezes 4 dá 80. 80 volts é que vai passar a tensão elétrica por resistor R2. Viu, galera? Então, esse assunto ele é muito tranquilo, não tem muita dificuldade, certo? Agora, eu quero dizer para vocês que faça as questões do exercício proposto, poste lá no Google Sala de Aula. Os alunos que não tiverem acesso ao Google Classroom, façam as atividades impressas, certo, turma? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, querendo Deus.